Seja muito bem-vindo ao Destravar da Venda de Colchões. Meu nome, Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você vender 100 mil no mês em colchões. Seja você que vende na casa do cliente ou na loja, ou até você que nunca vendeu colchão na vida e está querendo uma oportunidade para começar a ganhar muito dinheiro no melhor momento desse mercado. Eu sei que você pode estar pensando, será que é possível, Luciano? Será que eu consigo vender tanto colchão para bater 100 mil no mês? Eu te provo que sim, pois eu vivi essa transformação e centenas de outros vendedores também. E eu vou te mostrar como que eu ajudei centenas de vendedores de colchões a conseguir esse tipo de resultado. Deixa eu te mostrar nesse evento como fazer isso, te mostrando inclusive casos de pessoas reais, como você, vendedores de colchões reais, que estão tendo resultado com isso que eu vou te ensinar. Eu vendi 240 mil no mês de colchões. Eu vendi 159.660 em colchões em um mês com o método. Meu nome é Abelardo e eu destravei na venda de colchões. Hoje eu vendo mais de 102 mil reais no mês. Eu vendi 102 mil no mês. Eu vendi 212 mil em colchões. Esse mês eu vendi 106 mil reais. No mês de novembro eu vendi 203.505 reais. No mês de março eu vendi 128 mil. Eu vendi no mês 107 mil. Eu vendi 126.300 reais em colchões. Eu antes, coisa de 30 mil, que era meu faturamento no mês, e hoje é coisa de 100 mil, depois do método. Você viu aí? Esses são casos reais de pessoas como você. E além desses, tem centenas de vendedores que estão aplicando esse método que eu vou te passar aqui, que vai transformar a sua vida e vai fazer você vender muito mais e colocar muito dinheiro no seu bolso. E agora eu sei que você deve estar se perguntando, mas espera aí, Luciano, como é que você tem acesso a esse método e eu nunca ouvi falar? Então, agora, deixa eu te explicar da onde que veio esse método. Como que esse método entrou na minha vida? Embora eu seja realizado na venda de colchões hoje, com uma grande empresa, presente na rádio, na televisão, na internet, em todo o Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu sempre quis encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para mudar de vida. Porém, eu não comecei nesse mercado querendo vender colchões. Mas foi com colchões que a minha vida mudou. Que eu vi a grande oportunidade de ganhar dinheiro de verdade. Eu vim de uma família, para você ter uma ideia, muito pobre, onde a mistura da casa era arroz um dia e ovo. Outro dia arroz e chuchu. Carne era raro. Quando aparecia, minha mãe pedia para comprar carne de segunda. Olha só, meu pai era um cobrador de ônibus e minha mãe uma grande vendedora. Vendia de tudo, vendia panela, vendia cerâmica, vendia cosméticos, ela vendia de tudo, era uma grande vendedora. A gente, na verdade, nunca chegou a passar fome, mas eu confesso para vocês que eu já passei muita vontade. Eu lembro que tinha coisa que eu tinha vontade de ter em casa, coisa simples, mas era difícil, como um panetone, para você ter uma ideia, na época de Natal, o Danone, nossa, só que não sobrava dinheiro. Mas eu lembro que, quando criança, minha mãe falava assim, Lu, a mãe vai sair para vender. E com o dinheiro da venda, eu vou trazer o Danone para você. Aquilo mexia comigo. E eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele trabalhava com vendas também. Ele vendia baú da felicidade. E aos domingos ele ia com as minhas primas lá em casa. E era alegria no domingo. Por quê? Porque ele levava, para você ter uma ideia, frango assado para nós. 4, 5 frango assado, que era muitas primas. E lá eu sempre via meu tio com carro zero. Ele chegava com carro zero, todo ano carro zero. Ele tinha boas condições, ele tinha uma boa casa. E aos poucos eu fui observando que trabalhar com vendas era o caminho para prosperar e ter dinheiro na vida. Eu lembro minha mãe dizendo ainda, Lu, quem trabalha com vendas nunca fica sem dinheiro. Olha que legal. Aquilo ficou na minha cabeça. E os anos foram se passando, eu já tinha casado, já tinha 2 filhos. Eu passei a ver que eu poderia dar uma condição melhor para minha família.
ter a oportunidade de trocar de carro, de fazer um bom supermercado, de pagar as contas em dias. E antes de descobrir o mercado de colchões, eu passei a vender baú da felicidade, fui vender carro, fui vender telefone fixo na época que valia dinheiro, fui vender aquelas almofadas vibratórias. Tudo isso era bom, mas não sobrava dinheiro, não sobrava. Eu via que eu precisava de algo melhor para ganhar dinheiro de verdade. E quando eu vi o lucro da venda de colchão, batia qualquer produto. Era com a venda de colchões que sobrava dinheiro de verdade. Ah, aí sim. Aí eu comecei, para você ter uma ideia, atendendo clientes por meio de indicadores. Viajei o Brasil todo. Para você ter uma ideia, dos 27 estados que eu visitei, dos 27 estados, eu visitei 23. Passei por várias cidades. Fui para Bahia, fui para Goiânia, fui para Tocantins, eu fui até para o Acre, divisa com a Bolívia, para vender, para você ter uma ideia. Só que teve um período que simplesmente as vendas elas pararam de acontecer na minha vida. Eu ia, para você ter uma ideia, fazer uma apresentação, no final o cliente falava assim para mim, eu gostei e tal, mas eu vou dar uma pensada, não compro nada sem pensar. Olha, gostei, mas eu achei um pouquinho caro, vou esperar um pouco. Olha, me liga depois, eu vou fechar, mas me liga mais para frente. E aí eu não tinha argumento nenhum. Eu ficava sem argumento, eu não sabia o que falar para o cliente quando ele dizia isso para mim. Na verdade, sabe o que eu fazia? Eu aceitava o que o cliente falava. Eu chegava, para você ter uma ideia, a atender 3, 4, a 5 clientes no dia. Só que travando. Quando o cliente pedia para pensar, nunca mais ele me procurava, para você ter uma ideia. E sabe, eu achei que eu tinha perdido a habilidade de vender. Achei que eu tinha perdido mesmo a habilidade de vender. Que talvez eu tinha que procurar uma outra coisa para vender. Porque eu achava difícil vender colchão. Que era muito caro, o colchão era muito caro, e as pessoas não compravam. Eu tinha esse bloqueio. Pra você ter uma ideia, nesse período eu fiquei 15 dias seguidos, consecutivos, sem fazer uma única venda. E para mim, como vendedor, em tanto tempo não conseguir fazer uma única venda, era péssimo. Minha autoestima lá embaixo. Porque era um momento que eu precisava de dinheiro. Aí eu chegava em casa sem nenhuma venda e minha esposa, na simplicidade, perguntava, e aí, vendeu? Putz, aquilo mexia comigo. Mexia. Me fazia sentir pressionado de não estar conseguindo ser o provedor da casa, porque o homem ele é o provedor da casa. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não era um vendedor ruim, não. Só que naquele momento, eu vi que tudo tinha travado. Estava travado na minha vida. Eu não tinha argumentos para justificar o preço do colchão, quando o cliente falava que estava caro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu tive vários bloqueios. Eu cheguei a pensar que o problema estava comigo na realidade. Será que eu sirvo? Vi uma vozinha e falava, será que eu sirvo para vender? Será que eu sirvo para vender mais? Aquela vozinha ficava falando no meu ouvido. Até que um dia eu tive a humildade e eu fui falar com o meu líder. Porque eu não sabia mais o que fazer, na verdade. Eu não sabia como quebrar as objeções do cliente. Eu não sabia como ter argumentos para o cliente. Aí meu líder falou assim, Luciano, calma, vai dar certo. Aí ele foi me tranquilizando, na verdade, falou, faz o seguinte, amanhã eu vou ir na sua casa, vou tomar um café com você, e prepara um café aí, a gente vai sentar e a gente vai bater um papo aí. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E fiquei aguardando ele em casa. Aí ele chegou em casa, tirou uma pasta, uma bolsa dele, colocou do lado do sofá, me entregou uma folha, que era a apresentação dele escrita. Então ele falou assim, pega a sua demonstração, coloca ela no papel igual a minha. Aí você analisa ela, decora, segue cada ponto. Quando eu coloquei no papel a minha apresentação, eu observei que eu era mais um vendedor. Só que isso não era bom para mim. Porque ninguém, pessoal, gosta de receber um vendedor em casa. Os argumentos que eu usava, ele era confuso. Não convencia nem a mim. Imagina o cliente. Eu vi que eu precisava me diferenciar. Encontrar uma maneira de conseguir realmente a atenção do cliente. Foi quando o meu líder
ele foi em casa, quando ele me entregou aquela apresentação dele no papel, eu vi que a dele tinha muito conteúdo de saúde. Ele mostrava várias pesquisas para o cliente sobre quantas pessoas têm dor na coluna, pressão alta, insônia, diabetes. Ou seja, ele dava conteúdo de saúde. E eu lembrei que todo cliente que eu visitava sempre relatava algum problema de saúde. Seja uma pressão alta, seja uma dor na coluna, seja uma enxaqueca. Eu pensei, puxa, colchão, tem tudo a ver com saúde. Se você não dorme bem, você não tem disposição. A pressão desregula, o diabetes altera. Aí eu vi uma grande oportunidade de me diferenciar de verdade. Eu resolvi, naquele momento, dar conteúdo de saúde para o meu cliente. Isso foi permitindo o cliente a prestar mais atenção em mim, para aí sim eu entrar na venda. Aí eu fui estudar mais ainda, fui estudar sobre o cérebro humano, sobre a neurociência, e eu aprendi estratégias que falam com o emocional do cliente, que é o que, na verdade, faz o cliente comprar. Assim que eu fiz? Estruturei a minha apresentação de uma maneira que o cliente não me enxergava mais como um vendedor. Mas ele começou a me enxergar, eu percebia como um especialista. E isso me dava mais coragem para fazer um fechamento forte, com argumentos sem se preocupar com o que o cliente ia falar. Aí eu deixei de ser um vendedor que chegava nas reuniões, nos treinamentos, com 1, 2, 3 pedidos, e passei a chegar com 14, com 15, com 27 vendas na semana. Foi quando eu ajustei o processo da minha demonstração, o jeito de falar, quando usar cada técnica. Aí as vendas tiveram o quê? Uma virada de chave. As minhas vendas, elas começaram a aumentar. Elas aumentaram tanto que eu pude comprar, para você ter uma ideia, uma casa própria. Uma casa própria. Consegui fazer viagens, trocar de carro. Aí eu disse, meu Deus, isso aqui mudou a minha vida. Mas será que funciona só para mim? Eu fiquei com aquela dúvida. Será que funcionaria para outra pessoa? Eu comecei a olhar tudo que dava resultado para destravar o fechamento e comecei a organizar em passos. As técnicas que funcionavam de verdade eu guardava e jogava fora só aquelas técnicas de perda de tempo. Técnicas ultrapassadas, na verdade. Eu perguntei, será que se eu juntar tudo isso aqui, eu não tenho um método? Um jeito de fechar mais venda? Foi quando eu organizei o meu roteiro e as minhas técnicas e eu vi que eu tinha um passo a passo, com começo, com meio e com fim. Com algumas práticas que, se fossem aplicadas, qualquer um poderiam aumentar as suas vendas. Aí o que eu fiz? Voltei a viajar para o Brasil, vendendo no interior, nas capitais, na fazenda, na roça. Eu vi que funcionava. E quando eu vi que eu tinha um método, foi aí que eu resolvi falar para outros vendedores. Até porque eles começaram a me perguntar, a me questionar. Luciano, o que você está fazendo? Como é que você está aparecendo com tanta venda assim? Simplesmente vendedores de todo lugar do Brasil, que quando aplicaram aquele método que eu tinha montado, começaram a ter um salto nas vendas. Eu comecei ali mostrando para 6 vendedores, depois eu comecei mostrando para 20 vendedores, a notícia foi espalhando, já tinha 50 vendedores em uma sala para aprender comigo esse método. O problema é que a sala ela comportava só 30 pessoas, já estava passando do limite. Até que a empresa ela alugou uma sala maior que cabia 350 pessoas sentadas. Eu cheguei a colocar ali 400 pessoas na minha equipe. E eu vi que isso era extremamente poderoso. Funcionava para todos os meus clientes e para centenas de vendedores pelo Brasil, que começaram a conquistar grandes frutos. Não só aumentando as vendas, mas dando oportunidade de trabalhar com colchões. E compraram as suas casas próprias, seus carros, podendo dar uma condição melhor para a família deles. E o tempo passou e eu montei a minha própria empresa. Eu vinha, na verdade, compartilhando esse método em reuniões, com colegas, só que na pandemia, esse método salvou a minha empresa e a venda dos meus vendedores. Na pandemia eu vi vários vendedores sem conseguir vender.
E eu precisava falar sobre essas coisas. Foi quando eu comecei a compartilhar nas redes sociais, dando dicas e técnicas no Instagram, no YouTube. E mais do que esse conteúdo, eu resolvi fazer esse evento para mostrar para você o caminho desse método, para você também vender muito bem. Agora, eu estou dividindo com você, porque o meu propósito é te ajudar a também você ter resultados extraordinários. Para você não precisar passar pelas mesmas dificuldades que eu tive, porque eu acredito que em vendas é a melhor profissão que existe. Na verdade, eu sempre acreditei que quem trabalha com vendas tem que ter uma vida próspera. Tem que ter uma vida próspera. E tem gente que pergunta, se é tão bom esse método, Luciano, por que você vai ensinar? Isso que você está ensinando não vai prejudicar as suas vendas? Você não está criando concorrentes? Eu vou te provar aqui que não. Sabe por quê? Porque nem que eu quisesse, na verdade, eu poderia atender todo mundo. Olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho desse Brasil, é grande demais. Tem muito espaço nesse mercado para todos nós, porque a cada ano que passa, o mercado de colchões e da saúde vai crescendo muito. Até porque antigamente o colchão, para você ter uma ideia, ele era visto como um gasto. Mas da pandemia para cá, acelerou o processo das pessoas enxergarem o colchão como um investimento para a saúde. Até para você ter uma ideia, os brasileiros eles estão dormindo mal. Cada vez mais com um problema de coluna. Por quê? Porque nós passamos 1/3 da vida sobre um colchão. Se o cliente não dorme bem, se ele dorme em um colchão inadequado, a saúde dele vai estar sendo prejudicada. As pesquisas elas mostram. 64% dos brasileiros hoje, olha aí, estão preocupados com a saúde. Saúde é a maior preocupação do brasileiro. Você sabia que são 100 milhões de brasileiros que dormem em colchões vencidos ou inadequados? E a Organização Mundial da Saúde, ela fala o quê? 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Então antes, o colchão ele era visto como um gasto. Mas agora, eles enxergam um colchão como um investimento. Inclusive, tem vários médicos especialistas que recebem pacientes nos seus consultórios que é recomendação deles. Você precisa trocar o seu colchão. O médico fala. Então você percebe como está melhor para vender colchão agora? Existe um novo mercado na venda de colchões. As coisas elas estão mudando para melhor. Só que é claro, a gente precisa estar preparado para esse cliente, para saber como abordá-lo, para saber como fazer um fechamento. Tanto que existem outros e vários vendedores de outras áreas que estão vindo, querendo trabalhar com colchão do zero, começar do zero nesse mercado de colchões. Por quê? Porque está vendendo muito. Está vendendo muito. E por quê, Luciano? Porque esse método que vocês vão aprender aqui, ele é simples e prático. Ele é simples e prático. Eu sei o que é precisar fazer uma venda e colocar dinheiro em casa. Por isso que eu construí esse método de um jeito simples para você aplicar rápido e você ter resultado rápido na sua vida. Igual o caso, para você ter uma ideia, do Sidney. O Sidney ele nunca tinha visto um colchão na vida e já colheu o resultado logo no primeiro mês. Dá uma olhada. Eu vendi 159.660 em colchões em um mês com o método. Eu trabalhei fui funcionário do Banco Santander, que algumas pessoas tentaram me prejudicar lá de alguma forma. Mal ele sabia que estava me prejudicando e estava me jogando para algo melhor. O que eu falei que chamou sua atenção para você vir querer trabalhar com colchões? Devido às situações que a gente tem passado na vida, a situação financeira foi o que me atraiu mais. Eu ganhava em torno de R$4.500 a R$5.000 por mês. Nunca tinha visto colchão na minha vida. E o primeiro colchão que eu vendi, a primeira visita que eu fui, eu vendi um Emirates, R$19.850. Eu já cheguei a ganhar R$23.000 num mês de colchão. Já ganhei 18, já ganhei 19, em 7 dias ganhei 8.500, que é o dobro do que eu tava ganhando todos os meses. Eu vendi até agora, em 4 meses, redondo, R$555.954. Eu vendi no estado do Espírito Santo, né, a maioria deles, e eu tô vivendo algo que eu nunca vivi realmente na minha vida. Para você ter uma ideia, o Sidney chegou a vender mais de R$500 mil em apenas 4 meses aplicando esse método. E olha que ele começou do zero. Ele não entendia nada do mercado de colchões,
Mas com um método, com uma receita, fica muito mais simples. O mercado está mudando a todo momento. Só vai ficar no mercado de colchões quem for especialista de verdade. E para você ser um especialista na venda de colchões que vende 100 mil no mês, você precisa deixar de ser um vendedor chapolim. Ô Luciano, vendedor chapolim? Como é que é isso, Luciano? Sim, deixar de ser um vendedor chapolim. Você já viu o chapolim? Olha, você já viu como que ele é chamado? A roupa que ele tem não é de um super-herói que transmite de verdade confiança. O vendedor chapolim, ele não tem clareza, ele fica sem argumento na hora de que chega o fechamento. O chapolim, ele só vende o colchão bom e barato. E o vendedor chapolim, ele tem síndrome do vendedor pobre. E olha o que eu quero fazer com você. Eu quero te mostrar que dá para transformar de um vendedor chapolim para um faixa preta, um especialista na venda de colchões. Como esses especialistas, onde eu tive a oportunidade de reconhecê-los pelos resultados no meu último evento presencial. Vendedores que seguem à risca esse método, que agora eles têm o quê? Uma mochila de argumentos preparada para o cliente, enquanto o cliente está com o escudo cheio de objeção. Por isso que agora eu vou te mostrar o quê? Os 3 erros clássicos que estão impedindo você de vender 100 mil no mês. Inclusive, para você ter uma ideia, o último erro é o mais importante. E olha, eu não estou aqui para te julgar, em hipótese alguma. Não existe vendedor que erra querendo errar. Quem vai querer errar? Todo vendedor, quando ele erra, ele está querendo acertar. Então, se você se identificar aqui dentro com esses erros, não é para você se culpar. Calma. Identificou um erro? É para consertar o erro. É simples assim. Beleza? Porque a gente só erra, na verdade, por falta de conhecimento, pessoal. Por falta de vivenciar o que dá certo de verdade. Então vamos lá. Vamos agora ver os erros que estão impedindo você, na verdade, de fechar mais vendas. Primeiro erro clássico, anota aí. O primeiro erro clássico é ser um vendedor bonzinho. Ô Luciano, o que é ser um vendedor bonzinho? Né? O que você quer dizer com isso? Olha, se eu for um vendedor bonzinho, que é todo simpático, que é todo agradável, que faz tudo que o cliente quer, você vai deixar de fazer muito fechamento. Fechamento não vai acontecer. É natural que a venda não vai sair. Por quê? Porque o vendedor bonzinho, ele não vende. Quem vende é o chato. Então tem que ser chato, Luciano? Calma. Eu quero dizer o seguinte, se você chega para o seu cliente e diz o seguinte, ó, meu colchão, dona Maria, ele é muito bom, ele é maravilhoso, aí você todo simpático, todo bonzinho, vai chegar lá no final, o cliente vai falar assim para você, amei o seu colchão, amei você, só que é o seguinte, meu cartão, ele vai virar só dia 10. Você pode passar aqui dia 10, que eu vou fazer aqui no cartão para você, sem problema nenhum. Tá bom, vou comprar de você, eu gostei de você. Você é muito simpático, muito agradável. Aí você chega lá no dia 10, o que ele fala? Olha, pensei melhor, meu filho. E na verdade, o meu filho não deixou. Tá muito caro. Eu vou deixar um pouquinho mais para depois, tá bom? O vendedor bonzinho faz o quê? Acredita em tudo que o cliente fala. E ele fica sem argumentos. Não quebra as desculpas do cliente. Ele aceita tudo. Ou então, lá no fechamento, tem vendedor que quer deixar o cliente, sabe como? À vontade. Ah, não, eu não quero deixar o cliente desconfortável, Luciano. Venda comigo acontece naturalmente. Eu não vou forçar a venda. Gente, desculpa, isso não acontece. Não é que você tem que ser chato. Você tem que ser profissional. Tem que ser profissional. E por que ser um vendedor bonzinho é um erro que te impede de vender 100 mil reais no mês em colchões? Por quê? Primeiro que você perde o comando da venda. Primeiro você perde o comando da venda ali, você vai perder, você não vai conseguir dominar, você não vai conseguir conduzir o cliente para o fechamento, é ele que te conduz. Porque na maioria das pessoas, as pessoas elas têm a tendência a procrastinar. Porque o cérebro ele foi feito para economizar energia, ele não gosta de gastar energia com decisão. Imagina,
Ele tem que pensar quanto vai ter que pagar, como que ele vai fazer, né? O cliente, o que ele vai querer? Deixar para depois. Isso é natureza humana, pessoal, do cérebro. É uma natureza do cérebro humano. E se nós não tivermos uma estratégia, a venda não fecha. Não fecha. Se o cliente falar para você voltar depois, que vai fechar a venda na semana que vem, você sabe que a maioria não fecha. Eu sempre digo o seguinte, macarrão se come quente. A neurociência, ela explica muito bem por que isso acontece no cérebro. O cérebro, pra você ter uma ideia, ele tem duas partes importantes sobre a decisão de um momento de compra, para você ter uma ideia. Nós temos o sistema límbico, que é parte que fica, por exemplo, perto da coluna. Nós temos aqui, perto da coluna, vamos supor que aqui for a coluna. O sistema límbico está aqui nessa região. Ele é responsável pela reprodução, pela sobrevivência e pelas nossas emoções. Quando você sente fome, por exemplo, raiva, medo, é aqui que é ativado. É aqui que é ativado. E o ser humano, ele desenvolveu uma segunda parte, que é chamada de neocórtex. O neocórtex é nessa região aqui, que é responsável pela linguagem, pela razão, pelo falar. Ou seja, a maioria dos vendedores, eles tentam convencer o cérebro errado, esse aqui, o neocórtex. E aqui, eu só precisa comprar um colchão, precisa comprar um colchão. Só que a maioria das nossas decisões são feitas pelo sistema límbico. Pelo sistema límbico. É feito por aqui. São feitas pelo sistema límbico. Agora, quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Em janeiro, por exemplo, o que as pessoas elas costumam falar? Eu quero emagrecer em janeiro, né? Vou fazer academia. O que é isso? Linguagem. Ela está falando que ela quer emagrecer. Ela está falando que ela quer fazer uma academia. Racionalmente, faz sentido ir para uma academia. É bom para a saúde. Só que para emagrecer, custa energia. E esse cérebro, para você ter uma ideia aqui, ele fica com preguiça. E adivinha? Quem ganha na decisão? Sistema límbico. É esse que ganha na decisão. O cérebro sempre vai querer economizar energia. É instinto de sobrevivência, deixar para depois. Quantos de vocês estudavam para uma prova com 2 semanas de antecedência? Quantos de vocês estudavam na prova, na véspera? Ou até mesmo no mesmo dia da prova? É muito mais, na verdade, racional estudar antes, mas gasta energia. Então, o que o cérebro vai atender? O cérebro vai ativar o modo procrastinar, vai deixar para depois. Por isso que ser um vendedor bonzinho é um erro que te impede de vender 100 mil no mês. Se você deixar o cliente decidir por você, automaticamente o cérebro dele vai querer procrastinar, deixar para depois. Depois é nunca, pessoal. Depois é nunca. Ele vai virar para você e falar assim, tava pensando bem, agora estou um pouco apertado, né? Depois eu fecho. Dia 10 eu fecho. Chega dia 10, ele desaparece. Mas fica tranquilo, que na próxima aula eu vou te mostrar como se comunicar com o sistema límbico e fazer o cliente fechar a venda na hora. Como fazer uma apresentação para brilhar os olhos do cliente e fazer você fechar o colchão na hora. Porque tá na hora de virar a chave. Tem jeito de conduzir a venda, de ser um profissional e vender na hora. Chegou o momento da sua vida que você precisa parar de perder vendas e aumentar o seu fechamento. E, gente, vamos ser sinceros, eu também vou falar para vocês, eu já fui vendedor bonzinho. Eu já fui um vendedor que travava, que acreditava no cliente. Por isso que eu vendia pouco. Mas eu aprendi a dominar isso, graças a esse método, que me permitiu destravar. E é o mesmo caso, para você ter uma ideia, do Lucas, um vendedor de colchões de São Paulo, que era bonzinho. Dá uma olhada no que ele fala. Olha, antes o que me dificultava muito era que eu acreditava muito no cliente, né? Então o cliente falava, meu cartão vai virar no dia 10. Aí eu acreditava, eu era um vendedor bonzinho, né? Antes de eu conhecer o método, eu era travado nesse ponto de acreditar no cliente.
Você acreditando nisso aí, sem quebrar, né? Sem a ferramenta para quebrar essa objeção, você acaba perdendo a venda. Você saiu da casa do cliente, na maioria das vezes, 99% das vezes, não volta mais. Quando eu ligava era sempre assim, eu pensei melhor, não vai dar, vou deixar pro meio do ano, agora no começo do ano tá ruim, ou vou deixar pro fim do ano, era sempre assim. Depois do destravar, depois do método aí, eu aprendi ferramentas que eu consigo agora quebrar essa objeção, né? Porque nada mais é do que uma objeção. Quando você quebra ela, você consegue realmente finalizar a venda. E hoje eu me sinto mais realizado. Tanto que profissionalmente, né, financeiramente, mais realizado. Quando você melhora no fechamento, melhora na apresentação, automaticamente a qualidade, né, a financeira melhora também. Remuneração melhora. Então hoje eu me sinto bem mais realizado. Foi um destravar, né, um virar de chave. E depois do método, hoje eu não travo mais no fechamento e aumentei meu número de vendas de 3 a 4 vezes mais. Por que eu não devo ser um vendedor bonzinho, Luciano? Porque se você for só bonzinho, você vai continuar travando na venda. Vai continuar acreditando no cliente e ficar vendendo só para quem quer comprar. E o meu intuito aqui é você sair desse evento com estratégia, com processo, para ter argumentos poderosos que vão impactar o cliente e te ajudar a vender 100 mil ou mais em colchões no mês. Quando o cliente vier com uma desculpa no fechamento, em vez de você aceitar, você vai saber como destravar isso no fechamento. Fica tranquilo que a gente vai se aprofundar sobre isso no evento. Fica tranquilo. Agora, vamos falar do segundo erro que te impede de vender 100 mil no mês. Anota! Qual é o segundo erro, Luciano? Querer convencer o cliente no fechamento. Ué, Luciano, como assim? Eu preciso convencer o cliente para fechar a venda. Como que o cliente vai comprar sem eu convencê-lo? O que acontece quando você chega no fechamento? A gente começa a dar o quê? Dar argumento, o cliente vem e dá uma desculpa. Aí ele acha caro, fala que vai falar com a esposa, com o marido, né? E fica ali tentando convencê-lo que é um bom investimento, que é um bom negócio. Comprar um colchão e não é. Você fala para ele que vai ser muito bom para a saúde, para o conforto dele, mas mesmo assim ele fica te dando desculpa. E é uma luta o fechamento, ele é uma luta, um fechamento pesado. Você já parou para analisar o que significa a palavra convencer? Já analisou? Está relacionado em vencer. Vencer o cliente. Fechamento, vencer o cliente, e o fechamento ali como se fosse uma disputa. Você está disputando com ele. Eu já tive, para você ter uma ideia, a oportunidade de fazer centenas de treinamentos pelo Brasil. E quando eu encontrava esses vendedores, mesmo experientes, eu ouvia deles o seguinte: poxa, Luciano, meu problema está no fechamento. É só o fechamento. Né? Que estava faltando alguma técnica para poder fechar mais venda. Eles achavam que o problema estava no fechamento. Claro que ter técnica de fechamento é importante. Mas não é só isso, pessoal. Luciano, o que eu preciso então? Você precisa despertar o desejo no cliente pelo colchão ao longo da demonstração. E o fechamento, ele já começa onde? Na demonstração. Para lá no final, na hora de falar o preço, o cliente querer comprar o colchão com você. Se eu desperto um pouco de desejo e tento só convencer o cliente, no final a venda vai pinar carroça. Vai ficar difícil. Quem está mais tempo no mercado aí deve conhecer aquelas técnicas mais antigas, aquela soco de café, raporte, técnica AIDA. Só que essas técnicas elas não conectam mais. Elas não funcionam como antigamente. Por quê? Porque o comportamento humano mudou. O comportamento dos clientes mudaram. Por isso que tem muitos vendedores que reclamam que não conseguem vender igual antigamente. Não estou conseguindo vender mais como antigamente. Essas técnicas já estão ultrapassadas. Hoje existe um novo mercado e as coisas elas se atualizaram. Igual o celular, toda hora tem um aplicativo para você atualizar. Por quê? Na venda tem que ter processo certo. Não adianta você ter a técnica e passar o preço na hora errada. É igual você fazer um bolo. Tem uma lista de ingredientes, tem a receita, só que você tenta fazer o bolo sem seguir a receita. Tenta ir lá e colocar o chocolate antes da manteiga.
Você pode ter o melhor chocolate do mundo, um importado, mas se você coloca ele em ordem errada da receita, não vai sair um bolo gostoso. Na venda é a mesma coisa, pessoal. Não adianta eu ter uma super técnica de fechamento e usar sem ter encantado esse cliente antes. Às vezes você acha que o seu problema está lá no fechamento, mas às vezes a venda trava por causa de alguma coisa lá de trás. Durante a apresentação, às vezes não foi despertado o desejo no cliente. E olha, fica tranquilo, a culpa não é sua. A culpa disso é do mercado, porque a maioria das empresas, elas não ensinam isso. Eu perdi muitas vendas. E que bom que você está aqui para se atualizar, para saber como corrigir isso e aumentar o seu fechamento para você vender 100 mil reais no mês. Por isso que durante esse evento, nós vamos ver a estrutura de uma apresentação encantadora com um processo certo para despertar desejo no cliente pelo seu colchão e deixar o seu fechamento leve, poderoso. Igual o do Rafael, que mesmo com 12 anos de experiência em vendas, começou a travar no fechamento. O cliente dizia que estava caro, que não dava para reverter. Foi aí que ele usou uma técnica do método que vocês vão aprender daqui a pouco, que destravou as vendas dele. Eu vendi R$ 127.749 com o método. Eu vim de um momento, numa situação financeira muito difícil. Falando popular, eu quebrei. E o que travava você antes? Preço, tá caro, vou pensar, vou ver com meu filho. Ô Rafa, há quanto tempo que você vende colchões? Quando eu conheci seu método, eu já tinha mais de 10 anos, mas isso eu não tenho vergonha de dizer e falo para todo mundo que eu conheço. É a mesma coisa você ter rasgado seu currículo e jogado seu conhecimento todo fora. O que o método fez foi a questão da abordagem mesmo, a questão de gerar o valor primeiro para depois passar o preço. E no fim, o fechamento acaba ficando mais suave. E quanto que você vendeu no ano de 2024? Aproximadamente quase 1,1 milhão. Com essa técnica, ele deixou de querer convencer o cliente no fechamento para destravar as objeções ao longo do processo, já para encantar o cliente. E na hora do preço, fica muito mais leve. Então fica comigo aqui nesse evento que você vai aprender tudo o que você precisa para destravar na venda de colchões. E agora, o terceiro erro e o mais importante que te impede de vender 100 mil no mês em colchões. Anota! Achar que precisa de mais clientes para vender mais. Por que isso é um erro, Luciano? Se eu tiver mais pessoas, eu posso vender mais. Não é ter mais pessoas para demonstrar que vai fazer você vender 100 mil no mês. O segredo está em atrair o cliente certo. Se você tem os clientes certos, despertando desejo pelo seu colchão, você vai vender muito mais, mesmo com poucos clientes. Isso porque a maioria dos vendedores, eles vendem só para quem quer comprar. Só que o cliente que já quer comprar é o cliente que menos paga o colchão, é o cliente mais difícil, é o mais chorão no fechamento. E existe um jeito para você chamar a atenção do cliente certo, que fecha na hora e ainda paga muito mais pelo seu colchão. Deixa eu te explicar o que acontece. Existem, na verdade, diferentes perfis de cliente. Olha aqui para você ter uma ideia. O perfil de cliente. Eu vou desenhar aqui para você. Olha só. Existem alguns perfis de cliente. Esse aqui é um perfil CBB. Ah, o cliente CBB, o que é isso, Luciano? O cliente do bom e barato. É o cliente que já pesquisou, já olhou na internet, ele já está pensando em trocar de colchão, ele já chega lá da forma decidido, ele quer comprar o colchão. Ele acha que colchão é colchão. Aí você vem, ele pede o mais barato e você vende o que ele quer comprar. Então, você está vendendo para quem quer comprar. Poxa, Luciano, mas eu não devo vender para ele? Deve. Mas se você focar só nesse cliente, você não aumenta o seu faturamento. Você não aumenta. Por quê? Porque vai estar focando num cliente do preço. Você só vai estar focando no cliente do preço. Só que vendendo só os mais baratos, aonde você vai ganhar muito menos e vai ter muito mais trabalho. Mas tem um segundo tipo de perfil de cliente que muita gente trava. É o cliente chamado, esse aqui, ó, CMD. Qual que é esse, Luciano? Cliente mestre em desculpas.
Ele precisa do colchão, mas ele procrastina. Esse perfil aqui, ele sabe que ele precisa comprar o colchão. Talvez o médico dele já até tenha indicado para ele, né? Mas é o cliente que vai querer procrastinar, vai deixar para depois, para o mês que vem. Não, mês que vem eu compro, eu sei que eu preciso trocar meu colchão, mas o mês que vem eu compro, né? Deixa seu orçamento, eu vou pensar. Eu diria para você ter uma ideia que para um cliente desse aqui, tem 20 desse. Tem 20! Eu diria isso para vocês, mas tem 20, mas eles procrastinam. Observa que a quantidade ela é muito maior. São 20 para um, só que vai te encher de desculpa. Aí você precisa do quê? De uma mochila de argumentos poderosos. Nesse cliente, você realmente começa a ganhar mais. Você vende mais quando você dá os argumentos para destravar as desculpas deles, porque eles são mestres em desculpas. Só que aqui você precisa ser um especialista para ajudá-lo a tomar a decisão do colchão. Mas eu ainda quero mostrar para você o cliente que vai fazer você aumentar as suas vendas para 100 mil. É esse aqui, ó. Esse aqui que vai fazer você aumentar as vendas. NSP. Que é isso, Luciano? Cliente que não precisa, cliente que não sabe que precisa. É o tipo de cliente mais fácil para vender o colchão de alto valor, onde você ganha muito mais. O que são colchões de alto valor, Luciano? Colchões de 10, 12, 15, 20 mil reais para cima. Se você vende colchões de 3, 5, 7 mil, pode até parecer impossível fechar vendas assim. Mas quando você atrai o cliente certo, o jogo muda. Nesse perfil, você fecha com qualquer cliente. Você atinge 100 mil no mês muito mais rápido. É esse tipo de cliente que faz os meus vendedores a venderem pelo menos um colchão de alto valor por dia aqui na minha empresa. Dá uma olhada nos pedidos. Tá vendo aí? Todas essas vendas foi graças a esse método. Qual é o tipo de cliente, Luciano? É esse aqui, o NSP. Tem 100 a mais do que esse. O cliente NSP é o cliente que não sabe que precisa do seu colchão. Ele não sabe que colchão vence, que tem prazo de validade, que a coluna dele pode estar doendo por causa de um colchão vencido, antigo. Já que está fundo, por exemplo, ele não sabe de nada disso. Mas quando você informa ele, ele não se importa em pagar mais pelo seu colchão. E você lembra que eu te mostrei as pesquisas mostrando como as pessoas hoje elas estão mais preocupadas com a saúde, com a qualidade de vida, com um bom sono. E eu mostrei também que os próprios médicos estão indicando que dormir em um bom colchão evita uma série de problemas médicos. Aqui, por exemplo, você vai ter a total atenção do seu cliente. Porque se você vender só o colchão com uma apresentação técnica, isso não desperta mais interesse. O cliente não entende características, espuma D33, mola pocket. Ele precisa entender que ele vai dormir bem, que vai aliviar a dor dele, que a coluna dele vai ficar com uma saúde melhor. E se você continuar só focando no cliente que te procura, ou nos clientes que vão te dar aquela desculpa, vai gastar muito mais energia, vai dar pouco resultado. Enquanto você poderia, por exemplo, estar vendendo muito mais, ganhando muito mais. Se você só vende só para quem quer comprar, você vai vender os colchões de 3, de 5 mil, de 7 mil. E às vezes, quando der sorte, vai vender um de alto valor por ano, por exemplo. Mas se você quiser de verdade vender 100 mil no mês, de um jeito mais rápido, é focar nesse cliente que é o NSP. Esse é o cliente mais rápido, mais certo para você mudar de vida. Aqui você tem um salto imenso nesse cliente. Por que esse é o melhor cliente para vender 100 mil no mês, Luciano? Por quê? Porque com menos esforço você vai ter mais resultado. Dá uma olhada no faturamento do Reginaldo. Ele vende no interior de São Paulo com apenas 8 colchões, ele bateu 100 mil no mês. Dá uma olhada, com 8 colchões, 105 mil reais. E tem o Paulo, para você ter uma ideia, do Rio de Janeiro, com apenas 8 colchões também, passou dos 100 mil no mês, foi 118 mil.
Aqui você vai aprender a mostrar o seu colchão de um jeito que desperta desejo, de um jeito que mostra a oportunidade, que é isso que o seu cliente vai pagar mais pelo seu colchão. Quando você aprender a estratégia completa desse método, você vai ter muito mais clientes querendo comprar de você. Então, um dos erros mais importantes que te impedem de vender 100 mil no mês é vender só para quem quer comprar. Só para o cliente que paga menos pelo seu colchão, que fica pedindo, chorando, pedindo desconto para você. E o meu intuito aqui é te ajudar a vender mais. Os colchões de alto valor, para o cliente NSP. Usando o método, usando a receita, é muito mais fácil de fechar do que você imagina. É muito mais fácil, mas fica tranquilo, que durante esses 3 dias desse evento, você vai aprender a fazer isso de um jeito prático e simples. Porque quando você deixar de cometer esses 3 erros clássicos, é comum você fazer uma venda de alto valor todo mês na sua venda. É comum! Tanto é que tem outro caso do Lucas, que ele achava que os clientes dele não compravam colchão de alto valor. Não, meus clientes não compram colchão de alto valor. Aí o que ele fazia? Só focava nos mais baratos. Até que ele se destravou disso. Hoje, para você ter uma ideia, ele está comprando um apartamento. Dá uma olhada para você ver. Eu vendi R$126.300 em colchões. Tinha meses que vendia bem, aí depois ficava 2, 3 meses vendendo pouco. Você aceitava o argumento do cliente? Aceitava, era bonzinho. O cartão vai virar, não tem limite. Conversar com meus filhos, era sempre assim. Você acaba perdendo muita oportunidade, sabe? Era dívida, não ganhava muito. Eu morava mal, carro velho. Talvez você olhe uma casa humilde. Você não acha que aquele cliente tem condição de comprar, por exemplo, um colchão de 15 mil, de 17. E você acaba oferecendo mais barato com medo de assustar o cliente. Depois do método que virou essa chave na minha cabeça, a gente acaba vendendo mais linha alta, né? Acaba aproveitando mais, então sobe mais, né? O ticket. Quem vendia só linha baixa, era um limite meio impossível de ter mais de 100 mil, assim. Mas depois do método aí, ficou mais meio que no automático, né? A gente se sente mais realizado, né? A autoestima melhora. Vivia sofrendo. Hoje, graças a Deus, eu comprei um apartamento, aqui, mobiliando ele agora, carro mais novo, posso ir num restaurante, comer bem. É outra vida. Depois do método, eu aprendi a contornar essas objeções e o mais importante, né? Levando dicas de saúde. Quando ele tá com um especialista ali, que ele vê que ele entende mesmo do assunto, entende da dor que o cliente tá sentindo, aí a credibilidade vai lá em cima. Então aí é muito fácil a gente vender um linha alta, fazer o fechamento ali na hora. E hoje, quando você vende 100 mil no mês, quanto que você tira mais ou menos por mês? Na faixa dos 15, né? Ô Lucas, e hoje você vende colchões de quais valores? 17,5, 22, 14 mil. Mais em conta do que a gente vende aí é na faixa de uns 8. Nós precisamos destravar os clientes, mas o seu foco precisa estar no cliente NSP. Onde é o cliente mais fácil que você vai poder vender o seu colchão de alto valor. Eu não estou falando aqui que é ruim vender ou atender mais clientes. Isso é bom sim, mas com estratégia, com processo, com técnica. Porque se você focar no linha alta, mesmo em uma semana mais fraca, você pode fazer muito dinheiro. E chegou a hora, na verdade, de você dar um salto na sua vida. Tem que dar um salto. Agora, eu quero saber aqui, você quer de verdade aprender a criar um fechamento poderoso para você poder fechar com qualquer cliente e aprender a despertar de verdade desejo no seu cliente de fechamento? Você quer de verdade? Então comenta aqui. Você quer aprender de verdade a vender 100 mil no mês? Comenta aqui então, eu quero. Escreve aqui para o universo selar. Escreve. Isso, vai escrevendo. Eu quero aprender a atrair no seu novo cliente NSP. Escreve. Até agora você viu comigo que existe um método para você vender 100 mil no mês, que dá para a gente fazer um fechamento poderoso sem ser chato na venda. Que agora você não precisa ficar lutando para convencer o cliente no fechamento. Eu te mostrei o cliente mais fácil para atrair e vender colchões de alto valor. Você viu vendedores comuns que conseguiram chegar lá. Você viu como eu cheguei nesse método. E você viu também os erros que estão impedindo você de chegar nesse resultado. Erro que você estava cometendo aí no seu dia a dia, que você nem sabia que eram erros. Só que agora você sabe, agora você descobriu e você pode parar de cometer. E vai ser muito mais fácil você chegar no resultado que eu estou te prometendo aqui.
Vai ser muito mais fácil. Eu sei que agora você quer saber o jeito certo, né? O caminho para você usar esse método com um fechamento poderoso para você vender 100 mil no mês e colocar mais dinheiro no seu bolso. E agora que você já entendeu o que não fazer, o que atrapalha a nossa venda, nós vamos entrar no passo a passo do método. Cada etapa do método, aonde você vai deixar o cliente louco para comprar o seu colchão, para o seu fechamento ficar muito mais apimentado e poderoso. Eu vou te mostrar as estratégias para você conseguir fechar colchões de alto valor com qualquer cliente. Independente se o cliente é rico ou é mais humilde. Se algum dia você já teve medo de falar preço ou não teve argumento, isso acabou. Acabou! Porque, Luciano, tudo isso eu vou te apresentar na segunda aula. Na aula 2, na quarta-feira, lá eu vou te apresentar os fundamentos do método para você aplicar imediatamente de um jeito simples e prático e rápido. Você vai vender sem precisar ficar dando desconto. Você vai vender todo dia. Então, se você quiser vender de verdade 100 mil no mês, não perca a segunda aula na quarta-feira por nada, porque essa aula vai ser a melhor aula do evento. É ali que a sua vida começa a mudar, se transformar, porque ali eu vou trazer uma técnica poderosa para o seu fechamento, que vai fazer você ficar de queixo caído, com a facilidade que você vai ter para vender muito mais colchões. Nunca antes foi tão bom para vender colchões como agora. Nunca foi tão bom. Eu quero fazer você não dar conta da quantidade de colchões que você vai vender. Para você mudar de vida nesse ano, é agora que você tem que mudar. E você quer aprender? Você quer aprender do jeito certo, de verdade? Vamos primeiro parar de errar. Mas agora vamos ver como fazer do jeito certo, de uma maneira prática, rápida e com mais resultado para destravar de verdade o seu fechamento. Se prepare para estar comigo na segunda aula na quarta-feira, pois estamos só começando. A próxima aula vai ser quarta-feira, 20 horas em ponto pelo YouTube, onde eu vou te revelar 4 fundamentos para você construir um fechamento que vende 100 mil no mês em colchões. Todas as etapas dessa estratégia. Você quer ver essa estratégia? Você quer vender mais? Comenta aqui então. Eu vou ser um faixa preta. Comenta! Eu vou ser um faixa preta. Eu vou ser um faixa preta. Isso, comenta aí. Comenta, eu vou ser um faixa preta. Inclusive, eu quero te lembrar que nós temos uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Lá a gente faz todas as informações importantes desse evento, para você acompanhar ao longo dessa semana, que vai ser de muito aprendizado para você. Muito aprendizado. Se você ainda não está no grupo, participe, porque lá eu envio conteúdos e é diário. E se você não estiver lá, você vai estar perdendo muito, na verdade. O botão para você entrar no grupo do WhatsApp estão aqui embaixo da descrição desse vídeo. Para finalizar agora, me conta aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado que você teve nessa aula. Qual dos erros que você estava cometendo e vai ajustar? Comenta aqui, eu vou ler pessoalmente, um por um. Eu te espero na próxima aula, na quarta-feira, às 20 horas. A segunda aula será transformadora, será incrível. Eu te espero lá. Até quarta-feira, às 20 horas. Tchau, pessoal. Tchau.